Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando agora para a gente dar continuidade às nossas resoluções de questão do concurso aí de Campina Grande, né? Ó, feito pela banca aí Decan, tá? Agora nós vamos para a questão de número 57, tá bom? Bom pessoal, nós vamos aqui a essa questão, tá? Essa questão que vai falar um pouquinho aí sobre o conteúdo, né, de política de humanização, tá certo? O de humanização, mas especificamente ele vai falar sobre o acolhimento, tal. E se você gostaria de ver vídeos iguais a esse, tá certo? Falando aí sobre o Sistema Único de Saúde, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Vou deixar o card aqui em cima para você ir até as próximas aulas, tá? E aí você vai conseguir aí, né, abordar novos assuntos para os seus estudos, beleza? E desde então, pessoal, já vai aí, ó, se inscrevendo no canal, tá? E ative o sininho, beleza? Mas vamos aqui para a questão 57. Vamos ver o que ele está pedindo. A realização do processo de acolhimento pela equipe de saúde bucal no cotidiano nos serviços de saúde objetiva-se... Bom, pessoal, ele quer saber qual é o objetivo, tá certo? Do processo de acolhimento pela equipe de saúde bucal, tá? Então, pessoal, antes da gente ir para os itens, eu vou trazer aqui uma referência, tal, que é a nossa principal referência quando a gente fala de política nacional de humanização, tá? Quando a gente fala de acolhimento, tá bom? Que é o nosso encarte aqui do Humaniza SUS, tal, feita aí pelo nosso Ministério da Saúde, beleza? Então, pessoal, mais especificamente sobre o acolhimento, o que é que a nossa PNH vai falar, né? Primeira coisa, o que é o acolhimento? Para você entender como o processo acontece, você precisa primeiro, tá certo, entender o que é um acolhimento, tal. E vamos ver aqui, gente, o que é acolhimento de acordo com a Política Nacional de Humanização, tal. Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde, beleza? O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre a equipe e o usuário, beleza, gente? Então, ó, nada mais é, gente, do que o acolhimento é a gente entender o que aquele paciente traz como doença, tá certo? E não apenas elencar ele como um processo patológico e tentar obter a cura, né, com medicações ou com qualquer outro tipo de terapia, entendeu? E além disso, pessoal, é pegar esse paciente, entender esse processo que ele tem, que ele passa, né, ó, e integrar essa necessidade do paciente à nossa equipe, beleza? Então, pessoal, quando a gente integra esse paciente entendendo esses processos à nossa equipe, o processo de humanização ele começa a aflorar, tá? Ó. E aqui ele vai falar ainda, ó, como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, ou seja, gente, não depende apenas de uma única pessoa, tá? Ó, a partir da análise do processo de trabalho, né? Porque cada unidade possui os seus processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relação de confiança, ou seja, né, de acordo com o processo interno daquela unidade, entendendo o que aquele paciente apresenta ali de doença, a gente consiga incorporar esse paciente, entendendo essa condição dele dentro dos processos de trabalho da nossa unidade, tal. E aí, gente, ó, a gente consegue vincular, né, ó, a nossa equipe, tá certo, ao usuário, bem como a sua rede socioafetiva, tá, gente? Então, o que é essa rede socioafetiva? Não somente o paciente com a doença, mas sim as pessoas que estão ali ao redor dele, né, os familiares, que muitas vezes a gente acaba percebendo isso aí no dia a dia do nosso atendimento odontológico, beleza? Então, pessoal, isso é o acolhimento, tá? Ó. Mas como que a gente deve fazer isso, né? Ó? Então, pessoal, acolher nada mais é do que a gente entender, tá certo? Entender e incorporar aquela condição do paciente dentro das nossas realidades de trabalho, tal. E como é que a gente faz isso? Com uma escuta qualificada, gente, ó, com uma escuta qualificada, tal, oferecida pelos trabalhadores, isso aí, oferecida pela gente que trabalha no Sistema Único de Saúde, tá certo? As necessidades do usuário. Então, de acordo com a necessidade do usuário, a gente vai oferecer esse trabalho, tá certo? Com um entendimento de acordo com aquela condição que o paciente vai apresentar, tá certo?
é possível garantir o acesso oportuno desse usuário a tecnologias adequadas às suas necessidades. Ou seja, a gente ainda consegue otimizar o processo de atendimento, tá? Se a gente entender melhor o que o paciente está mostrando ali pra gente, né? Ó. Ampliando a efetividade, tá certo? Ampliando a efetividade das práticas de saúde, né? Foi o que eu acabei de falar. Isso assegura, por exemplo, que todos sejam atendidos com prioridade a partir da avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco. Ou seja, a gente consegue entender a realidade daquele paciente, a gravidade, e consegue dar a prioridade para todos, tá certo? De acordo com as suas necessidades. E aí a gente consegue, né, praticar, né, o que a gente fala, o que a gente chama de acolhimento dentro do nosso Sistema Único de Saúde, de acordo com a Política Nacional de Humanização. Ou seja, quando a gente fala disso aqui, pessoal, ó, prioridades a partir da avaliação de vulnerabilidade, a gente automaticamente, ó, a gente esquece aquela história de filas, tá certo? Aquelas filas intermináveis, né? Ó. É claro que a gente tem uma ordem a seguir, né, gente? Mas aquelas filas intermináveis que existiam antigamente, em que eu tinha pacientes muito graves, nessa mesma fila eu tinha um paciente com uma dor na unha, né? Ó. Então a gente consegue aí otimizar o nosso serviço, tá? Mudando um pouquinho dessa lógica de filas, tá? Então, pessoal, a política de humanização ela vai falar mais ou menos isso, né? Ó, relacionado aí ao acolhimento, tá? Vamos aí, feito, né? Aí a revisão, vamos agora aos itens da questão, tá? Ó. A realização do processo de acolhimento pela equipe de saúde bucal no cotidiano do serviço de saúde objetiva, né? Ó. Saber a ordem de chegada dos usuários na unidade com o intuito de segui-la ao estabelecer a ordem de atendimento? Não, né? A gente viu, pessoal, que a política, né, de humanização que a gente acabou de ver aqui agora, tá? Ela vai falar em termos de acolhimento uma coisa totalmente diferente, né? Que é aproximar do paciente, entender a necessidade dele, né? Para poder colocá-lo numa ordem de prioridades, tá certo? Eliminando aí as condições de fila, beleza? É claro que, mais uma vez, as ordens elas existem, né? Ó, mas aí, elencando a necessidade do paciente, né? A gente vai trazer essa necessidade do paciente para um melhor atendimento, né? Com melhor cobertura para que ele possa ter o seu problema resolvido, tá certo? Então, esse item A, gente, não faz, né, o que a gente busca, que é o objetivo do acolhimento, tá? Ó, vamos para a alternativa B. Aperfeiçoar o trabalho da equipe, ok, agilizando o atendimento de acordo com a ordem de chegada. Mais uma vez, né, pessoal, ó, isso aqui tá errado, tá? Ó, porque ele não vai priorizar a ordem de chegada. Isso aqui remete muito àquela história das longas filas, né, gente? Então, ó, essa historinha aqui, ó, está toda errada, certo? Nada de aí priorizar a ordem de chegada, beleza? Vamos para a alternativa D. Escutar e atender o usuário com educação e gentileza. Ótimo, isso aqui é natural para qualquer atendimento. Pelo menos a gente entende que isso aqui sejam uns princípios, né? Para que a gente possa fazer um bom atendimento. Levando em consideração apenas a ordem de chegada na unidade de saúde, de forma nenhuma. Se você parar para pensar, pessoal, olhe bem para esses três itens e são basicamente muito parecidos, né? Ó. Mas vamos aí para a alternativa C, ó. A melhoria, vamos lá, ó. O acolhimento objetiva-se a melhoria dos usuários dos serviços de saúde, beleza, né? Ó. A gente vai buscar aí o melhor atendimento para o paciente, né? Ó. Mudando a forma tradicional de entradas por filas e ordem de chegada. É exatamente isso, pessoal. E o que o acolhimento vai fazer, né? Ó, a gente vai priorizar de acordo com a necessidade, né? E vai elencar o atendimento dos pacientes de acordo com a situação que ele apresenta, eliminando aí, gente, os processos de filas, tá? Ó. Então, pessoal, essa alternativa aqui, ó, é a mais correta, certo? Ó, uma vez que a gente encontra isso realmente como objetivo do processo de acolhimento que a gente viu aí, né, na Política Nacional de Humanização, tá? Ó. Então, pessoal, vamos lá, seguindo as questões, dá um like aí nesse vídeo, tá certo? Se inscreve no canal e vamos para a próxima.